Amém? Vamos orar a Deus para não perder tempo. Aleluia. Você pode ficar sentadinho mesmo. Ou melhor, levanta para dar uma despertada assim. Isso. Você vai ficar tanto tempo sentado, né? Nós precisamos da unção do Senhor, amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos por essa noite. Nós queremos, Senhor, entregar esses momentos, Senhor, na tua presença. Eu coloco o meu coração, o coração de cada irmão aqui diante do teu altar, para que nós possamos receber algo poderoso do céu essa noite, Deus, em nome de Jesus. Deus, nos leva, Senhor, nos leva de acordo com a tua vontade, nos leva pela tua palavra, nos leva, Deus, em nome de Jesus, a lugares talvez que não foram conquistados ainda no coração de cada homem, de cada mulher que está presente aqui, em nome de Jesus. Deus, opera um grande milagre essa noite, Senhor. Nós não estamos aqui para apenas um ensino, Senhor, sistemático, mas para recebermos uma revelação do alto, para a tua honra e para a tua glória. Mexe, Deus, nos nossos conceitos, mexe nos nossos princípios, nos nossos valores. Deus, nós te damos total liberdade, Senhor, te entregamos toda preocupação, toda ansiedade, tudo que vem porventura nos afastar desse lugar para recebermos o teu toque. Nós rejeitamos, nós sacrificamos na tua presença e nos entregamos à direção do teu Espírito. Senhor, toma esse auditório, tome todas as salas de aula, todos os professores e glorifica o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Hoje eu escrevi algumas coisas ali no Data Show que não estão na apostila, não está no livro, mas eu quero convidar você a abrir o seu livro no capítulo 6, que nós vamos ver esse capítulo nesse primeiro momento, que é liderança, conceitos e estilos. Eu falei para você que a gente não segue assim aquela regra bem definida, né? Nós passamos do capítulo 1 para o 6 já, então de repente a gente vai voltar depois para o 2, pular para o 4 e assim por diante. Então não se prenda à ordem ali do índice. Capítulo 6, liderança, conceitos e estilos. Falei para você, você tem liberdade, eu sei que o livro é seu, você não ganhou, você comprou, né? Mas você pode rabiscar o livro, preenche o livro. Olha só como é que está o meu, irmão. O meu está bem bonitinho, eu gosto de marcar e de escrever, então você fica livre aí, mas não deixa passar nada, amém? Eu não sei se vocês viram, mas essa semana nós começamos a postar no YouTube todas as aulas. Então, quem viu, glória a Deus. Ficou legal, irmão? Foi bom, né? Muitas pessoas agradeceram a iniciativa, tudo. Então nós vamos estar sempre procurando postar no outro dia, no dia seguinte, colocar as aulas. Então se você quiser pegar de novo a aula, rever a aula, fazer aquelas anotações, coisas que passam, a gente não percebe, você tem liberdade para isso, e indicar para as pessoas também. Mas vamos lá. Eu quero continuar um pouquinho da última aula que nós vimos, falar um pouquinho do chamado, do conceito de liderança. Como vocês estão vendo aqui, compreendendo o que é liderança, a compreensão do que se trata, liderança nos levará a uma nova realidade de nosso chamado. Primeiro porque nós vemos para o Senhor Jesus com um conceito de liderança totalmente contrário, ou distorcido, melhor dizendo, daquilo que nós entendemos que no reino de Deus, Deus tem procurado formar em nós um caráter de um líder, um caráter de uma pessoa que vai influenciar uma geração, de vai resgatar pessoas, de vai mexer, tocar, influenciar, levar a um lugar de transformação, de conquista. Então, quando nós começamos a sermos tocados por Deus, a Deus mexer nesses conceitos, algumas coisas vão acontecer em nós, algumas coisas até engraçadas, porque vai dar desconforto, isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas quando muda-se o conceito, quando você migra de um conhecimento para outro conhecimento, vai também mudar a sua compreensão do seu próprio chamado. Porque para muitos, até um determinado tempo da sua vida, chamado limita-se apenas a conquistar coisas para si, a conquistar, a cumprir um propósito seu,
a cumprir a palavra do Senhor na sua própria vida, a você vencer, a você conquistar. E quando você começa a entender o que é liderança, que na realidade não se trata de benefícios para você, não se trata de esperar os frutos para você, você começa a entender que é muito mais para o outro. Deus está querendo usar você como um canal, e não você como um fim, mas você como um canal. Então isso vai mudar também o conceito, até o seu próprio chamado vai sofrer transformações. Amém? Você vai passar por isso, não adianta. Pastor, eu não vou passar. Irmão, você vai passar. Isso é uma oração que a gente faz sobre a sua vida, que Deus vai pegar você. Não adianta, irmão, Deus não quer que você continue no engano, se iludindo. Não, Deus não chamou você para você ser uma ilha, para que todas as coisas venham e parem ali em você. Não, Deus chamou você para que você pudesse servir de canal, inserir pessoas no propósito de Deus, ajudar pessoas, influenciar pessoas. E eu lembro que, deixa eu contar um pouquinho do meu chamado, e você vai pensando no seu aí. Quando Deus me chamou, eu passei muito tempo pensando que o negócio era comigo e Deus. E o negócio ali era nós dois, ia ser assim até o fim, nós ia terminar felizes para sempre, eu e ele. Eu pensei, irmão, me perdoa, mas eu pensei que ia ser assim. Então eu não me importei, eu vim de um berço que uma das coisas que Deus teve que tratar na minha vida foi exatamente o individualismo. Eu tive muita dificuldade de entender o propósito de Deus de uma visão meia corporativa, de uma visão coletiva. Porque eu fui daquele que fui criado para mim chegar e fazer, e não esperar que outro viesse me ajudar. E o negócio de que outro venha ajudar, às vezes embaça todo o nosso projeto. Porque você faz quem gosta de fazer um cronograma, irmão? Quem é organizado sabe o que eu estou falando. Você faz um cronograma, você é metódico, você gosta de fazer ali, tal hora você vai fazer isso, tal dia você vai fazer isso. Só que Deus, quando você é assim, Deus vai colocar pessoas que não são assim do seu lado. Você já viu que normalmente o homem, quando é assim, ele casa com uma pessoa que não é assim? Ou vice-versa, quando a mulher ela é assim, ela casa com um homem que não é assim. E dá conflito, irmão, dá conflito. E alguém vai ter que morrer. Alguém, aquele que compreender primeiro, morre primeiro. Porque você não pode querer que o outro morra. Também faz parte da liderança. Porque ver o defeito e querer que o outro morra é fácil. E a maioria dos nossos conflitos se dão exatamente nesse ponto. Por quê? Porque você vai querer convencer o outro que ele está errado. Mas o líder não é para convencer. Você vai levar as pessoas a compreender. A não você querer justificar ou comprovar que a pessoa está no erro. Você pode ver toda vez que você vai tentar botar uma pessoa na parede, provar que ela está errada e você está certo, o negócio começa a dar uma briga, começa a dar um conflito, e não é por aí que as coisas caminham. Então as coisas, eu comecei a perceber no meu chamado que eu trabalhei alguns anos, irmãos, dessa forma. E Deus começou a pegar, começou a gerar algumas situações, começou a colocar perto de outras pessoas que me pegaram e falaram, olha, não é bem assim. E Deus começou a mudar, começou a mexer na compreensão, no entendimento. Porque quando você entende, você consegue desfrutar daquilo que Deus tem para você. Quando você entende, o chamado começa a ser gostoso e não é pesado. Quando você entende, você vai chegar no propósito, na meta, aquela meta que Deus colocou, seja a curto, médio, a longo prazo, as coisas vão acontecer, mas vão acontecer de forma natural. Agora, quando você não entende, você vai tentar fazer as coisas acontecerem na marra. E por muito tempo, não sei quantos aqui trabalharam nessa plataforma de fazer as coisas acontecerem na marra. E eu quero falar para você, eu confesso que eu fui um desses. Que eu tentei fazer muita coisa na marra, na pressão. As pessoas chegavam e falavam, não, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, tem que ser dessa forma. Pastor, mas eu não sou assim, não interessa, tem que ser do meu jeito. Você não respeita a individualidade. Quando você não compreende exatamente o que é liderança, você não respeita a individualidade de cada um, a pluralidade de dons que Deus tem para a sua igreja, para o corpo de Cristo.
Você vai querer que todo mundo seja igual a você, mas Deus não chamou você para reproduzir o seu modelo, aquilo que você é. Deus chamou você para influenciar, para que eles, os seus filhos, os seus discípulos sejam gerados com base no que Deus tem para eles. Deus tem a origem deles no céu. Cada um de nós tem uma origem que deve ser descoberta na pessoa de Deus, e nós somos os facilitadores disso. Os líderes, na realidade, são chamados para serem facilitadores. Nós vamos ver isso hoje. Então eu queria só passar para o próximo, Zequinha, por favor. Algumas reações podem acompanhar o novo nível de entendimento. É o que eu falei. Sabe quando você toma um remédio, irmão? Você está doente. Aí você vai no médico, o médico receita um remédio para você. Quem vai sofrer os efeitos colaterais? Você ou o médico? Nós vamos sofrer os efeitos colaterais. E quando você começa a experimentar uma compreensão, um nível de compreensão maior, você vai para um outro nível, você vai ter algumas reações, é normal. Fique tranquilo. Talvez as reações vai ser aqui num ambiente como esse. Tomara que não tenha ninguém que dê histeria, né? Mas algumas coisas vão acontecer, dentro de você principalmente. E eu lembro quando eu comecei a compreender o que era liderança, eu comecei a experimentar comecei a alternar entre essas questões, entre essas reações. Alguns, quando começam a compreender o que é liderança, e começam a identificar realmente o significado do seu chamado, aquilo que Deus tem para ele, uma das coisas que talvez mais aconteçam é a sensação de incapacidade. Você sente que você não é capaz para aquilo que Deus está te chamando. E nós vamos ver alguns homens da Bíblia que experimentaram exatamente essas coisas. Por exemplo, você lembra de Jeremias? Jeremias, quando Deus formou Jeremias, ele já tinha a identidade de Jeremias. Só que Jeremias não sabia. Normalmente nós não sabemos o que Deus pensa ao nosso respeito. Nós pensamos que achamos que somos alguma coisa, mas quando nós chegamos num lugar e a decepção é gostosa demais, que você começa a descobrir que você não é aquilo que você achava ser, mas você é aquilo que Deus separou antes da fundação do mundo para você ser alguém nele. Aí você começa a entrar em crise. Deus chama Jeremias, fala para esse homem no capítulo 1 do livro de Jeremias. Nós não vamos ler para ganhar tempo, mas você pode marcar aí, capítulo 1 de Jeremias. E você vai ver que Deus começa a chamar ele, a primeira coisa que Deus começa a falar: Jeremias, eu vou colocar você. É o sonho de qualquer homem, irmão. Qualquer homem de Deus. É Deus começar a falar dessa forma, ainda mais quando é na frente dos outros, porque aí você se sente assim: pô, eu sou querido de Deus. E Deus começou a falar: Jeremias, vem cá, eu vou te colocar como profeta sobre as nações. E pensa, irmão, se fosse alguns de nós, já ia empolar o peito, já falar assim: Deus, é comigo mesmo, sou eu. Aí Jeremias começou a escutar: eu vou te colocar sobre as nações como profeta, Jeremias. Mas a primeira reação, Jeremias era o Jeremias até aquela hora, era o Jeremias da terra. Ele não compreendia exatamente quem ele era em Deus, porque Deus estava revelando naquele momento quem ele era nos céus. E Deus falou: Jeremias, tu é profeta, eu vou te colocar sobre as nações. E Jeremias fala para Deus o quê? Não, Deus, não, eu acho que não sou eu, porque eu sou uma criança, sou como uma criança, eu não tenho condição. Ou seja, parafraseando Jeremias, ele está falando: Senhor, eu não tenho capacidade para ser um profeta sobre as nações, para influenciar esse nível, influenciar o nível de nações, de tocar nações. Eu não tenho essa capacidade. Mas Deus, eu quero falar para vocês que Deus faz isso. Eu não sei se ele tem prazer de fazer isso, mas eu acho que tem prazer de gostar, porque ele vai trazer, é através dessas reações que ele vai trazendo a gente para o prumo. Ele vai trazendo a gente para o centro da vontade dele, ainda que seja por decepção, ainda que seja sentindo alguns efeitos colaterais que não são agradáveis. Então Jeremias, ele começa a falar: Deus, eu sou como uma criança, eu não tenho capacidade para isso. E Deus fala assim: não fale isso, Jeremias. Não fale que você é uma criança. Então eu quero falar que quando nós nos sentimos incapazes de fazer, Deus não vai usar você porque você está sentindo alguma coisa, ou seja, incapacidade, ou seja, até mesmo orgulho. Porque isso não se trata de humildade.
Talvez muitos possam ler Jeremias tão humildezinho, achou que ele não tinha capacidade, coitado. Então isso era mais uma falsa humildade, porque Deus não vai te usar com base no que você acha ser ou não. Deus vai te usar com base naquilo que Ele está construindo em você. Então muitas vezes você não vê o que Deus está construindo. E Deus está construindo, Ele está pegando, está cortando. Deus queria fazer com Jeremias, Deus sabia onde iria levar Jeremias. Que ele ia ser um profeta. Deus já tinha visto a qualidade do profeta que ele estava gerando. Jeremias não. Agora, como que Deus vai levar Jeremias até esse nível de profeta, se ele está pensando ser uma criança ainda? Aí você começa a compreender por que Deus chegou para Jeremias e falou daquela forma. Porque Deus, Ele fala para extrair as coisas que estão dentro da gente. Sempre essa é uma pedagogia que Jesus usava muito. Jesus lançava perguntas, Jesus falava algumas coisas para extrair as verdades, ainda que fossem erradas, de dentro do homem. Aquilo que estava impedindo. Jeremias tinha uma proteção que estava impedindo ele de crescer. Agora Deus sabe o que está impedindo eu e você de crescer. No caso de Jeremias, era uma sensação de incapacidade. E Deus começou a trabalhar naquele homem. Agora outras pessoas começam a experimentar que os recursos naturais são insuficientes. Que você não tem recurso natural suficiente para andar no nível que Deus quer te levar. Eu lembro de Gideão. Deus chama Gideão e Gideão fala o que para Deus? Deus, olha, eu acho que o Senhor bateu na porta errada, porque eu sou da tribo mais pobre, da família mais pobre, do homem mais miserável, sou eu. E eu não tenho recursos suficientes para... Deus está falando para Jeremias, eu não vou te usar com base no que você acha ser. E Deus está falando para Gideão também, eu não vou te usar com base no que você acha que tem. Ou seja, Deus não precisa de um vaso que venha com alguma ferramenta, com algum atributo. Deus precisa de vaso vazio para ser usado. O nosso problema, quando Deus fala para Jeremias, o primeiro processo que tem, antes de ser, a gente quer ver o plantio, a gente quer ver a colheita. Hoje a gente tem muita pressa de ver colheita. Mas Deus fala para Jeremias no capítulo 1, antes de ver a colheita, tem uns processos que é preciso ser respeitados. Há o processo de você preparar a terra, de você arrancar tudo que tem na terra primeiro. Há um processo de destruição, de aniquilar tudo que existe. E Deus fala assim, o processo de destruir, de arrancar, de aniquilar. Agora, irmão, cá entre nós, é fácil encarar uma parada dessa com Deus? De um processo que Deus vai começar a arrancar, a destruir, a aniquilar coisas da nossa vida? Porque é fácil nós projetarmos isso nos outros. E é fácil, irmão, eu já começo a pensar um monte de gente que tem que ser destruída. O ser humano é assim, uma loucura, você projeta os defeitos e ainda mais os seus nos outros ainda. Você começa a ver nos outros uma oportunidade de Deus entrar em ação. Deus, eu acho que não está fazendo nada hoje, o Senhor podia mexer naquele irmãozinho hoje. Podia pegar ele e fazer o que o Senhor falou em Jeremias, pegar, arrancar, destruir, aniquilar, começa hoje, Senhor. Só que Deus vai falar com quem? Com Jeremias. E Deus vai falar com quem? Comigo e com você. E Ele falou, olha, há um processo. E Deus começa a falar então com Gideão a mesma coisa. Gideão, Deus sabia que Gideão não era pobre do jeito que ele estava achando ser. O problema é que nós limitamos o agir de Deus hoje nos nossos ministérios, nós limitamos o agir de Deus na nossa família, nós limitamos o agir de Deus na nossa família, nos nossos negócios, em todas as áreas, por achar que nós não temos recursos naturais suficientes. O problema é que nós não agimos, irmão, nós somos um tipo de pessoa, o crente, que ele não foi chamado para trabalhar com recursos naturais, mas sim para conseguir resgatar os recursos espirituais que Deus colocou à nossa disposição. E era tão interessante quando Deus falou com Gideão, que Deus deu uma pressionadinha em Gideão, continuou insistindo e Gideão se entregou. Ah, mas calma aí, Deus, que eu vou lá pegar um cabritinho que eu estava reservando. Ou seja, sempre tem alguma coisa, irmão. Você não é aquilo muitas vezes que você está achando ser, você é aquilo que Deus sabe ao seu respeito. Outra
sensação que pode acontecer, você sentir-se inadequado. Você se sentir inadequado, irmão. Você não é adequado para aquela tarefa, para aquela missão que Deus está dando para você. Isso eu quero falar que essa é a minha. Muitas vezes eu me sinto dessa forma. Eu tenho que entrar em Deus para que Ele restaure algumas coisas, porque você vai descobrindo, conforme você vai caminhando em Deus, as áreas que precisam ser removidas da sua vida, para que você exerça a liderança de uma maneira refinada, de uma maneira conforme o Senhor quer. Pastor, isso acontece uma vez só na nossa vida? Não, irmão, isso vai acontecer até você partir da terra. Até o final vai acontecer, porque eu estou imaginando, estou projetando em vocês, que vocês não vão parar de crescer em Deus. Amém? Vocês não vão parar. Ninguém foi chamado para... O pior lugar para o homem ficar é um lugar de conformismo. É o lugar que, não, eu não preciso mais mudar, eu não preciso mais crescer, e tá bom assim, não precisa mais. E a pior coisa que tem é quando você acha que você já está bom. Porque o lugar ideal, o tempo, o que Deus espera de mim, de você, é que você não pare de crescer. Porque quanto mais você chega próximo de Deus, quanto mais intimidade você tem de Deus, mais você vai se deparar com essas coisas que precisam ser removidas. Eu vejo vários tipos de liderança hoje, irmão. Só que o que difere de um de outro é que às vezes um não está crescendo e outros estão querendo descobrir aquilo que precisam crescer e precisa ser removido algumas coisas. Eu vejo erros, eu vejo falhas, eu vejo assim algumas coisas que são primárias, mas é um processo. Agora, se essa pessoa está num processo de crescimento, glória a Deus, mas se ela está estagnada, ela vai atrapalhar muita gente. Muita gente. E são coisas básicas que nós precisamos aprender, que nós vamos aprender no decorrer da aula. Por exemplo, deixa eu só dar o gostinho de uma só para vocês. Um dos erros mais cometidos no início da nossa carreira, quando você descobre que você é chamado para influenciar pessoas, e todo mundo aqui foi, seja em casa, seja no serviço, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Quando você está no ponto de ônibus, você está influenciando pessoas. Quando você está na fila do mercado, você está influenciando pessoas. Você está influenciando pessoas todas as horas. Eu, por exemplo, é um exemplo básico que muitas pessoas vivem. Você está na fila do mercado e você não muda de fila, você sempre fica na mesma, irmão, nunca muda. Porque quando você muda, você se dá mal. Porque aquela que você saiu, ela vai começar a andar. Eu não sei se é uma experiência só minha. É assim, você está na fila do mercado, você viu que a outra está andando, você vai para a outra, irmão, o problema é você. Aí para, ou então acaba o rolo da bobina. É terrível isso. Mas você está na fila do mercado e você passa algumas coisas ali. E o operador acaba passando muitas mercadorias, algumas mercadorias, e ele passa na maquininha e ela não registra. E você tem duas coisas para sentir: ou você vai se sentir abençoado por Deus, porque tem isso também, tem crente que gosta de ser abençoado, né, com alguém se dando mal, né? Alguém vai ter que pagar por aquilo ali, e você se acha abençoado. Agora, quando você decide, não, eu não sou abençoado, eu sou um filho de Deus, porque você é filho de Deus em todos os lugares, ou você não é. Ou você é igreja ou você não é igreja, não adianta. Você não pode ser igreja dentro de um templo, você é igreja em todos os lugares, filho de Deus em todos os lugares, você é um líder em todos os lugares. E você entendeu isso entrou no seu coração, você vai pegar aquilo ali, e normalmente acontece num período da sua vida que as coisas estão difíceis. Também é outra coisa, período que você está sem grana, você vai e você recebe um bom desconto no erro de alguém. Você percebe R$30 a menos. Com a mente humana você já viaja, você já vê que, nossa, é tantas caixas de leite que dá para comprar. Eu podia comprar isso que eu não comprei. Aí você volta, você já está saindo do mercado, você volta lá para a caixa e fala, olha, você passou isso daqui, você não cobrou. E ela vai levar uma surpresa, porque hoje todo mundo quer tirar vantagem do outro.
E ela vai achar que tem alguma coisa diferente em você, alguma coisa Deus vai usar nessa situação para mexer com aquela pessoa. Aquela pessoa vai sentir, meu Deus, mas por que você está fazendo isso? Normalmente eles perguntam. Você podia ir embora agora, já passou, não tem mais. Já está a compra no carrinho, você vai ter que tirar do carrinho, ver o que não foi registrado. Agora você vai fazer tudo isso, por que você não foi embora? Aí é a oportunidade de você falar. Não da sua igreja, irmão. Tem culto na minha igreja, quarta-feira, domingo à noite. Por favor, lá eu te explico. Não, você vai falar que você fez aquilo ali porque você tem um Deus que, ainda que ninguém tivesse visto aquilo ali, mas tem um Deus que está vendo. E ela ia ter que pagar por aquilo, alguém ia ter que pagar por aquilo ali. Porque o dono do mercado não vai ter prejuízo, alguém vai ter que pagar. E sempre são os pequenos que pagam. E ela vai ficar chocada com aquilo que você fez, você voltou. Então, em todos os lugares nós podemos, irmãos, influenciar pessoas. Não é só aqui no microfone na mão que você influencia. Você está influenciando em casa em todas as horas. Seus filhos estão olhando para você, a esposa ou o esposo está olhando para você. Aí sentado agora, você pode influenciar durante a aula pessoas que estão ao seu lado. Nós somos influenciados e influenciamos a todos os momentos, não adianta, é uma constante, isso não para. Isso não para. Então, você pode se sentir inadequado. Outra coisa, você pode sentir orgulho ou soberbo, mas como isso, pastor? Sentir orgulho, isso é uma reação que pode acontecer? Lógico. Eu lembro de Pedro. Pedro era um cara metido. Na hora que ele começou a ver as coisas que Deus queria que eles fizessem, Jesus falando, olha, vocês vão arrasar, Pedro, vocês vão fazer coisa que, olha, até Satanás duvida. E Pedro, algumas vezes você vê Pedro se lançando, não, Deus, eu vou poder ir até a morte contigo, eu dou a vida. Não, Jesus falou, olha, você não sabe o que está falando, Pedro. Não, Jesus, pode ter certeza disso, eu vou. Pedro tinha uma autoconfiança em extremo, infundada. Autoconfiança sem fundamento, irmão, não serve para nada. Você pode ter uma falsa humildade, você pode ter um sentimento de incapacidade, mas autoconfiança é ruim? Pode ser ruim. Pode ser ruim se ela não estiver firmada, fundamentada em Deus, naquilo que Deus sabe que você é, na sua realidade, naquilo que Deus tem para você. Agora Pedro toda hora, pastor, isso é ruim. Pedro, irmão, Pedro falou coisas que ele não sabia, tanto que Jesus falou para ele logo depois, Pedro, você não sabe o que está falando, você vai me negar hoje ainda 3 vezes, cara. E quando você se converter, você vai ser uma bênção. Jesus falou isso para ele. Imagina um homem que está andando com Jesus por um período de discipulado de 3 anos mais ou menos. E depois de 3 anos dormindo, acordando com Jesus, tomando café com Ele, almoçando, jantando com Ele, observando tudo que Jesus fazia. Agora Pedro se acha o cara que está totalmente formado. Assim como nós. Muitas vezes estamos 10, 15 anos na igreja pensando que a gente está perfeito, a ponto de bala. E quando você pensa, irmão, que você está perfeito, Deus vai olhar para você, você tem que ouvir Ele falar. Não, você precisa ouvir Ele falar, porque talvez Ele vai falar a mesma coisa que falou para Pedro. Pedro, tu és uma bênção, mas só depois que tu se converter. E Pedro talvez pensou assim, não, Jesus, tu não sabe o que está falando. Eu estou 3 anos aqui, na lida contigo, te observando. Você não sabe, mas eu estou te observando, Jesus. Estou aprendendo contigo. Como é que você fala agora que quando eu me converter, eu vou ser uma bênção e vou confirmar os meus irmãos? Porque o que Deus tinha para Pedro, ele não sabia ainda. Porque o que Deus tinha para Pedro é para que ele confirmasse os seus irmãos, para que ele fosse um líder em um alto nível de influência. Você vai influenciar os seus irmãos, você vai confirmar eles. Eles vão se tornar pessoas convictas com fé através da sua vida. Só que você não descobriu isso ainda. Você está querendo andar por cima das águas, você está querendo morrer comigo, você está querendo se entregar, você está querendo muita coisa, Pedro, mas baixa a bola que você não chega, você não é isso tudo. Então é uma das coisas que Deus ele proporciona, eu e você, de chegar a um ambiente de transformação como esse. Um ambiente que você vai descobrir realmente, vai se deparar com o seu chamado, com a sua própria identidade. Zequinha, pode passar para o outro. Os extremos, então, lutam entre si para impedir o equilíbrio. Seja você não se sentindo nada, seja talvez você se sentindo independente de Deus.
Os extremos vão lutar na sua vida para tirar você, impedir que você fique num ambiente de dependência. Você pode saber quem você é, você pode ter autoconfiança, autoconhecimento, só que isso não pode roubar você de um lugar de dependência de Deus. Você não pode crescer e parar de depender. Você não pode crescer, se tornar tão poderoso assim que vai esquecer de Deus. Vai achar que se Deus não vir, você dá um jeitinho, irmão. Se Deus não vir, pode deixar comigo que eu mato no peito, eu dou conta, eu faço. Não, irmão. Você pode crescer, você pode subir de nível, subir os degraus que Deus tem para você subir. Só que Deus, Ele quer manter a dependência. A dependência, nada pode roubar isso. Por isso que Deus fala de tudo que você possa guardar. Guarde o quê? O seu coração. Porque é o coração que vai revelar aquilo que os sentimentos, os princípios, os valores que nós estamos andando. Se você confia mesmo em você mesmo, ou se você confia em Deus. Irmão, eu quero falar uma verdade para você. Todas as vezes que nós quebramos a cara, não é por causa do propósito de Deus. É por causa que nós deixamos o propósito dele e nós começamos a agir segundo a nossa vontade. Aquilo que nós achamos ser certo, baseado nas nossas habilidades, baseado nos nossos recursos naturais que nós temos. Então você fala, não, eu dou conta, Jesus, eu vou, e você fala igual Pedro, eu vou e se preciso for, eu dou a vida por você. Agora, o líder não deve, opa, passou, tá bom, pode deixar aí. Volta, o povo está pedindo para voltar, vamos voltar. Para cima, aí. Não é aí, para cima. Os extremos, é aí, era ali. Aí, os extremos lutam entre si para impedir o equilíbrio. Precisamos achar um lugar que tenhamos o conhecimento de Deus. Olha só que interessante, você tem que achar um lugar, irmão, em Deus, que você vai conhecê-lo, que você vai conhecer a si mesmo, e que você vai compreender a missão que Deus tem para cada um de nós, o propósito de Deus para cada um de nós. Agora, onde que eu me conheço? Você só se conhece quando você começa a conhecer a Deus. Até ali você vive uma ilusão. E Deus quer promover uma desilusão em mim e você. Deus não tem prazer que o homem continue iludido. Deus então quer levar você a um lugar que Ele vai se revelar para você, você vai conhecê-lo, você vai começar a conhecê-lo, e quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai se conhecer, e mais você vai se decepcionar, e mais você vai depender dEle. Sabe daquilo que eu falei a outra aula? As pessoas vão falar para você, nem parece que você faz essas coisas. Porque na verdade não é para parecer mesmo. O que vai estar acontecendo é que Deus coloca tesouros em vaso de barro. Por fora não tem beleza, formosura nenhuma, mas o ouro está dentro, irmão. Toda vez que você vai para o oposto disso, fica sem valor dentro e o ouro começa a ser revestido por fora. E você vai ser um potencial ídolo onde você está. Você não vai atrair mais filhos ou discípulos, você vai atrair idólatras, aquelas pessoas que vão seguir te admirando apenas, te idolatrando. Então hoje nós temos um grande problema nessa área. As pessoas param de conhecer a Deus, param de se conhecer, que é um grande perigo. É um grande perigo você parar de conhecer a Deus, porque você esquece de quem você é. E você começa a achar que você é uma coisa muito boa. E quando você faz isso, você esquece do propósito de Deus na sua vida. É um erro em cadeia. É uma cascata na sua vida. Você parou de buscar Deus. Você para automaticamente de se conhecer, de vigiar algumas áreas. Você baixa a guarda. E na hora que você baixa a guarda, você já esquece do que você deveria estar fazendo. Você começa a se distrair fazendo outras coisas. É assim ou não é? Parou de buscar Deus. Um dia eu ouvi um pastor falar assim, depois de 20 anos, 25 anos de ministério, era um pastor já de idade já. E ele falou para mim, olha, no tempo que eu estou, já na idade que eu estou, nós começamos a falar de oração, de buscar Deus e cada vez mais buscar e jejuar.
aquela coisa de se entregar para Deus, ele falou, olha, eu já não tenho mais esses momentos, eu não preciso mais desses momentos já. Bom, quando um homem chega ao ponto de achar que ele não precisa mais disso, que ele não tem uma vida no secreto, um homem que não tem uma vida no secreto, que não tem uma vida com Deus ali no secreto, ele é uma arma já nas mãos de Satanás, você pode ter certeza disso. Porque ele já deu uma brecha enorme. Ele está ouvindo todo mundo, menos a Deus. Jesus, a primeira coisa que ele fazia era ouvir o seu pai. Ele ouvia o seu pai, ele ia executar a missão. Por quê? Porque lá, quando ele estava com o seu pai, ele vivia isso. Ele conhecia, ele estava conhecendo o seu pai, mantendo o conhecimento de Deus Pai. Mantendo, ele mantinha o conhecimento. E conforme ele mantinha conhecimento, ele sabia o que ele era. Que ele era o Filho, ele era o Cordeiro de Deus vivo, que tinha uma missão de morrer na cruz do Calvário. Então ele não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda em nenhum momento. Porque ele manteve esses 3 pilares ali: o conhecimento de Deus, o autoconhecimento e o conhecimento do propósito de Deus na vida de um líder, de uma pessoa que quer ser usada por Deus. Então, se você quer ser usado por Deus, você tem que manter isso, você não pode baixar, não pode negociar isso. E tudo, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: tudo vai conspirar para que você não consiga buscar a Deus. É a desculpa de hoje. É tudo tão rápido. Irmão, nós já estamos no final de março, é muito rápido. Parece que os dias, você não tem mais 24 horas, a sensação é que tem menos. Não é verdade? Você não consegue fazer as mesmas coisas que você fazia anos atrás, parece. Tem uma sensação dessa. E o que vai, a primeira coisa que a gente negocia: não, pastor, não estou conseguindo orar mais, está muito corrido. E normalmente é porque a gente deixa para o final do dia. Aí você está cansado, com sono, você negocia um princípio. Porque quando você está cansado, a estratégia de Satanás é a mesma, é cansar o homem. Quando você é um homem cansado, uma mulher cansada, você negocia algo de valor. Lembra de Esaú? Chegou cansado, com fome, ele negociou um princípio. Irmão, e grave bem isso: tem coisas que você não pode negociar, que não tem volta. Em Hebreus fala isso. Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Depois que ele comeu, voltou a si, ele quis procurar um lugar de arrependimento e não achou mais. Irmão, você pode ser qualquer pessoa. Você tem que escolher o que você quer ser hoje. Eu acho que o crente, todo crente devia escolher o que ele quer ser. Se ele quer ser um ser humano normal, ou se ele quer ser um homem ou uma mulher de Deus. Porque são níveis, são escolhas que você vai ter que adotar. Eu estou vendo muita gente que está desejando um lugar no episcopado, um diaconato, está almejando ser usado por Deus poderosamente, mas ao mesmo tempo, ele não é rigoroso consigo mesmo. Como que ele vai querer ser um homem de Deus? Paulo chega a assemelhar a corrida de um atleta. Um atleta, ele tem uma dieta especial para ele. Ou você pensa que atleta fica comendo besteira como a gente come? Não, ele tem uma dieta. Por isso que a gente não consegue correr do lado deles. Ele tem uma dieta, ele faz exercícios para a competição. Agora, por que o crente, ele vai pensar que ele pode ser um grande homem de Deus sem fazer dieta nenhuma? Sem ser rigoroso com a sua própria vida. Agora a gente pensa que a gente chegou em Deus, eu quero pregar nas nações, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, e Deus vai agora cair do céu esse homem pronto para você, e agora você está pronto. Não, irmão, você tem uma dieta a seguir. Você tem que escolher se você vai querer ser uma pessoa que vai viver na periferia da vida com Deus, ou se você vai migrar da periferia até o centro da sua vontade. Agora, quem vai fazer esse trajeto é você, não é Deus. Você vai ter que fazer esse trajeto, você vai ter que encarar e vencer os obstáculos. Deus não vai vencer por você. Deus te deu a habilidade para isso, te deu a fé, te deu a palavra, te deu a promessa. Agora Ele fala, vai e cumpre, faz.
Agora eu vejo muita gente hoje esperando um milagre de Deus para se tornar alguém, ou aquele super-herói, um extraterrestre. Não, irmão, não existe isso. Existe um homem preso na cadeia, falando para os seus discípulos: olha, pode me imitar, porque eu venci, eu fui até o final, eu estou guardando a fé. Agora vocês precisam imitar o meu sacrifício, o sacrifício de Jesus na cruz. Porque, irmão, é muito bonito ver Jesus morrendo na cruz. Agora, para quem vai para a cruz não é bonito. Para quem vai para a cruz tem que suar sangue, tem que resistir. As lutas são maiores para quem vai se entregar na cruz do que para quem vai ficar só assistindo. Você pode escolher se você vai querer ser aquele que vai assistir os que estão seguindo a Jesus com a sua cruz, ou se você vai ficar apenas na beira do caminho olhando a procissão passar. Nós vamos escolher. Eu não posso escolher por você, eu posso animar você, instigar você, sacudir você como um líder. Eu posso exercer liderança nesse nível. Agora eu não posso entrar em você e convencer você a pegar a sua cruz. Nem Jesus fez isso. Jesus falou: olha, está todo mundo me deixando. Ele olhou para os discípulos e falou: por que vocês não me deixam também? Se vocês quiserem ir, eu não estou só. Jesus, ele não queria que ninguém seguisse ele, obrigado. Então vai do que o lugar que nós vamos querer chegar. Pode passar. Vamos para o próximo. Liderança e propósito. O líder deve trabalhar para um propósito superior a si mesmo. Se o propósito for inferior, ele será o limite para tudo e todos que estiverem à sua volta. Você precisa urgentemente compreender qual o propósito de Deus para a sua vida, porque você vai descobrir que é muito maior do que você mesmo. Quando você descobre que é muito maior do que você mesmo, você não vai parar ninguém em você. Agora, quando você esquece disso, você vai fazer da sua própria vida o seu propósito. As coisas vão convergir somente para você. Você é um imã. Você quer atrair e acumular as coisas para você. E eu quero falar, quando o homem de Deus, ele chega a se tornar alguém desse tipo, todas as pessoas e as coisas que estão à sua volta vão chegar num teto que é ele e não passam dele. Aí você começa a compreender o tipo de liderança que nós estamos vivendo hoje, porque a maioria estão vivendo nessa plataforma da terra. É o modelo da terra isso, porque do céu o propósito se torna superior a você. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão me seguir, e quando eu ser promovido, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Por quê? Porque a meta que Jesus tinha era superior a ele. Era Deus, Pai, a meta estava com ele. Uma coisa ele tinha para comer todos os dias: fazer a vontade de quem? Do Pai. Você está tentando fazer a vontade de quem? Se você está tentando, é só responder isso, é uma pergunta só. Você não vai precisar responder duas. Uma só. Pastor, eu quero descobrir se eu estou trabalhando para o propósito de Deus ou se eu estou trabalhando para o meu propósito mesmo, pessoal, egoísta. Responda isso agora. Aí, não precisa falar alto, por favor. Responda aí. Você está trabalhando para fazer a sua vontade ou a vontade de alguém, de um Deus que está acima de você? Porque se você estiver fazendo a sua vontade, as coisas estão parando em você ainda. Porque você está sendo um imã, atraindo as coisas para si. Por isso da paternidade de Deus. Porque quando você entende que Deus é Pai e Ele é o modelo, você vai atrair as pessoas para você, mas elas não vão parar em você. Você vai entregá-las para Deus. Hoje, tem muito líder que parece que é proprietário de pessoas. Estão negociando até. Nesses dias eu vi um anúncio: vende-se igreja, com uma aparelhagem de som, 100 cadeiras, 50 pessoas. E tem sempre, né, um desgraçado para oferecer. E tem um para comprar.
Mas irmão, é o lugar que nós estamos chegando de escândalo. Porque é preciso acontecer o escândalo para que o que é justo se manifeste, porque senão aparecer o escândalo, se a apostasia não vir, vai acontecer, sabe o quê? O justo se acomoda. O justo se acomoda, e Deus, Ele está instigando o justo a se levantar. Sabe aquele cara que está numa luta, e ele começa apanhando? Você lembra do filme do Rocky, não lembra? Toda vez ele apanhava, e a gente via sempre o Rocky 1, o Rocky 2, o Rocky 3, o Rocky 4, a gente sabia que era sempre a mesma coisa, ele vai apanhar, depois no final da luta, vai dar aquela musiquinha, que até você dá vontade de lutar boxe daí também, e ele vai vencer, no final ele vence. Agora Deus, Ele é aquele que pega o cara e quase estão esfolando ele vivo, e ele está jogando a toalha, soa o gongo, ele vai para o canto do ringue, e Deus entra em cena daí, porque Deus só vai entrar em cena, Deus espera, Deus ele é lindo demais, ele não entra, ele não pula a janela, irmão, ele entra pela porta. Sabe quando é que a porta é aberta? Quando você desiste de você mesmo, quando acabam os recursos naturais, quando você já não opera mais no que você acha. Ah, pastor, hoje tem muito acho, eu acho isso, pastor. Não, mas a palavra de Deus diz assim, querido. Não, mas eu acho, não, eu acho nada. Tem muito, o que vai ter muito acho é no inferno. No céu é eu creio, está escrito. Vai ter gente chegando no inferno e falar, eu achava que eu não vinha para cá. Eu achava que eu ia para o céu. Acabei vindo para essa desgraça aqui. Então Deus vai esperar você quase morrer, quase. Alguns vão antes, mas alguns vão ficar feio na foto. E não é um ou outro, é todo mundo, irmão, todo mundo, é o processo, não pula processo. Se você pular, você vai ter que voltar, é passar 2 vezes, é pior. Então é melhor querer passar por tudo, fazer todas as lições bonitinho. É um segredo da liderança, faça tudo bonitinho, certo, conforme Deus quer, para que você não precise voltar na prova. E Deus vai esperar, vão botar você no canto do ringue, o olho vai estar inchado de tanto apanhar, e Ele vai chegar, vai começar a falar para você, você está batendo errado. Você está batendo errado. Pedro, quando Jesus chamou ele já tirou a espada na hora, ele queria lutar com a espada. Jesus o que falou para ele, Pedro, tu não sabe de nada, embainha a tua espada, cara, não é com esse tipo de espada que você vai lutar no ministério, porque se você ferir com essa espada, você vai ser ferido também. A espada que eu tenho para você é outra, Pedro, é a minha palavra fluindo como o rio de água viva dentro de você, e isso você precisa aprender. Tem muita gente ainda que não aprendeu, está com a espada, vai ter que apanhar, correr, fugir, e até por isso que tem muita gente que passa anos e anos e está enfrentando a mesma luta. Por quê? Porque ainda não apanhou o suficiente ainda. Irmão, se não te derrubar, se joga. Pronto, se joga. Na hora que soou o gongo, cai, na hora já, cai para ele entrar. Pronto, desiste. Deus, eu não tenho condição. Está todo mundo achando, às vezes, irmão, o diabo tem uma tática hoje com os líderes, não é jogar eles para baixo, é jogar eles para cima, sabia? Fala, cara, tu é bom mesmo, tu consegue fazer, tu é o cara, e tu acredita na mentira de Satanás, porque tu não é o cara, mas tu acredita, ele vem falando, cara, tu é um cara, meu Deus, ninguém faz igual a você. Ele começa a dar elogio, as pessoas começam a te elogiar, bater nas tuas costas, e você começa, tal, e todo mundo vai passar por isso, e as pessoas vão elogiar você, e o elogio é que te pega. Se você não buscar em Deus, vencer os elogios, pastor, mas é melhor ser elogiado do que ser criticado. Aí é que você se engana, querido, porque você, por o elogio, você baixa a guarda. Quando você recebe uma crítica, você já levanta a guarda, já vai para a briga. Não, agora quando você recebe elogio, você fica um doce, irmão. Fala mais. Manda mais elogios. Você começa a estufar o peito, eu sou o cara mesmo.
E Deus vai deixando, por quê? Porque Deus já vê que lá na frente o BO vai acontecer, a casa vai cair. Deus já começa a planejar tudo direitinho. Você pensa que Deus não vê, irmão? Deus vê tudo. Não adianta, por isso que o nosso relacionamento com Deus não adianta, Deus já sabe tudo, Deus conhece o nosso coração. Não adianta querer falar para Deus, Deus, eu te amo acima de tudo, se você não ama. É melhor falar, Deus, eu não te amo acima de tudo, eu ainda preciso aprender. Agora Deus sabe, porque muitas vezes as nossas orações é um monte de mentira, irmão. Aí como que Deus vai usar um homem desse? Como que Deus vai usar uma mulher dessa? Como que Deus vai usar um jovem desse que acha que está abafando, está quebrando tudo e na realidade é um imoral, é um prostituto e só Deus sabe disso? É melhor você ir para o canto do ringue e você se entregar. Tem mais alguma coisa? Acho que tem mais um. Reter ou liberar. Dificultar ou facilitar, é uma escolha, você vai ter que escolher. Quando que nós escolhemos isso, pastor? Todos os dias. Todos os dias é uma opção que você vai ter que fazer com os seus liderados, com as pessoas que você influencia. Eu vou retê-los para mim ou eu vou liberá-los para Deus, para o seu propósito, não para o meu propósito. Eu vou dificultar o crescimento deles ou eu vou facilitar o crescimento deles. O líder não deve atrair a si, mas levar seus seguidores para o seu destino. O líder é aquele que será o facilitador para que seus seguidores cumpram o propósito. Deus está nos levantando como facilitadores, não como os donos da casa. Não, só tem um dono a casa, não somos nós. A igreja tem um noivo apenas, e não sou eu e não é você. Então nós somos chamados para sermos facilitadores, nós vamos enxergar o potencial dos outros e falar, você vai conseguir em Deus, não pare. Nós vamos levar os nossos filhos a conhecer Deus, e não pare de crescer, e eles vão conhecer, e aí pastor, eles vão conhecer a Deus, vão ficar bonzinho e vão trabalhar para nós? Não. Tem muita gente pensando, investe no outro, pensa, nossa, o cara é uma bênção, é um coração voluntarioso, ele gosta de investir em pessoas, mas ele está investindo nas pessoas pensando no recurso, no retorno que as pessoas vão dar para ele. Não, você vai investir, e muitas pessoas que você investir não vão ficar com você. Você vai ter que liberá-los. Ah, pastor, é ingrato. Você não está trabalhando com base no que você está vendo. Você está edificando a noiva do Cordeiro. Você está edificando alguma coisa invisível. Você não vê. Então para de olhar as coisas e comparar com as coisas espirituais com as coisas materiais. Coisas materiais você compra, leva para casa. Espirituais você prepara, investe e libera. Você não vai levar para você e guardar no armário. Você não vai fazer isso. Pode passar, para nós terminarmos essa parte. Por favor. O próximo. Tem próximo? Aí. Não, volta. Aí, crise de liderança. Agora nós vamos parar aqui daqui uns 3 minutos, mas eu já vou dar uma introdução. Nós vamos entrar nesse capítulo 6. Você começa a ver isso tudo que eu estou ministrando para vocês, e vocês começam a perceber uma coisa: nós estamos ou não estamos com uma crise de liderança. Mas não pense só no outro, irmão, pense agora em você. Vou perguntar agora de novo, porque eu acho que na primeira resposta nós lembramos dos outros. Estou certo ou estou errado? Nós estamos vivendo uma crise de liderança ou não? Nós vivemos essa crise. Os efeitos podem ser sentidos em todos os segmentos da sociedade. Na família, não, na família não, pastor, na família não. Não, é na família, na política, na educação, na religião, em todas as áreas. Nós estamos percebendo que nós estamos extremamente carentes de referências. Na família, porque aproximadamente 90% dos filhos não têm prazer no modelo que o pai representa. Na religião, porque há muitos escândalos hoje,
E as pessoas, tem muitos pastores que estão se transformando na realidade em exterminadores. Está acontecendo um extermínio em massa. A igreja brasileira, 20% de crente, mas 20% de pessoas que já passaram por ela e não querem voltar de maneira alguma. Isso não é bom. É uma crise de referência. Quem são os modelos hoje que a gente pode olhar e falar, irmão, dá para contar no dedo. E nós nunca tivemos tantos programas de televisão, tantos programas de rádio, tantas revistas gospel, tanto material periódico. A mídia está inflamada com coisas evangélicas, mas ao mesmo tempo você vê pastor brigando com pastor. Perdeu o foco. Perdeu o foco. Você sabe aquela história que tinha 2 homens lutando com o diabo? Sacaram a espada e começaram a brigar com o diabo. E eles estavam ali um do lado do outro, brigando com o diabo, brigando com Satanás, e estavam quase vencendo, até que eles descobriram, tiveram a brilhante ideia de perguntar quem que o outro era. Eu sou o pastor da denominação tal. Ah, e eu sou da outra denominação. Eles pararam de lutar com o diabo e começaram a lutar entre eles. É mais ou menos isso que tem acontecido. Por quê? Porque perdeu-se a meta, perdeu-se o propósito, perdeu o autoconhecimento, perdeu o conhecimento de Deus. Por isso que Deus está nos chamando hoje, a igreja brasileira, para um alinhamento. Ou seja, o que é alinhar? Alinhar não é botar uma roupa de crente, ficar bonito. Pastor, eu estou alinhado hoje, terno, gravata, falando glória a Deus bonito, um aleluia. Eu estou alinhado. Não, isso não é alinhado, isso às vezes é lixo. Alinhado é quando você se converte. Eu já me converti há 20 anos atrás. Não, você aceitou um convite. Converter é diário. Converter é Deus falando, olha, volta para mim. Toda vez que você põe um pezinho fora, você tem que se converter. Você pode ter entregue a sua vida a Cristo, aceitado apenas um convite para uma festa. Mas de você se preparar para ir para essa festa é uma outra coisa. E essa é a conversão, é você ver que você é inadequado, que você não tem recursos naturais, e você compreendeu o que é isso. Agora você vai para o lugar correto e você vai falar, Deus, eu estou aqui, vou parar de brigar com as pessoas, porque afinal a Bíblia é uma verdade, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades que estão no ar. Agora é recreio.